amado amigo, meu ouvinte, meus irmãos queridos, nós vamos ler a boa palavra do Senhor. E a boa palavra do Senhor que será lida nesta tarde, ela está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, lá no capítulo de número 7, a partir do verso de número 11, ok? Como já foi anunciado. Diz assim a boa palavra do Senhor. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta história a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e toda aquela região. Meus amados amigos e ouvintes, esse é um milagre muito especial. Jesus realizou vários outros milagres, mas esse milagre ele mexe muito comigo. Ele fala muito ao meu coração pelas circunstâncias em que ele é operado. E eu quero, nesta tarde, conversar com você algo sobre a realização desse milagre. E com certeza eu creio que há algo especial para a minha vida e para a sua vida nessa tarde, neste dia. Eu oro a Deus para que o Senhor, mediante a sua palavra, toque no seu coração e traga a você algo novo, algo diferente. Então nós vamos pensar o seguinte: este é o primeiro milagre realizado por Jesus. Sim, é o primeiro milagre. A Bíblia fala que Jesus realizou outros milagres, a ressurreição da filha de Jairo, uma menina de 12 anos que havia morrido, e Jesus então a ressuscitou. A ressurreição também de Lázaro, seu amigo. Depois de um certo tempo, Jesus chegou àquele lugar e Jesus então disse: Lázaro, vem para fora. E Jesus então ressuscitou a Lázaro, assim como tinha feito com a filha de Jairo. Mas esse milagre é uma situação muito interessante, porque aquela mulher, ela perdeu o seu marido e agora ela perde o seu único filho. É interessante que Lucas ele dá ênfase a esse relato quando ele diz que ela vem a perder o seu único filho. O que isso significa? O que significa perder o seu único filho? Aquela mulher, que nós não temos o nome dela, mas aquela mulher já viúva e agora sem o seu único filho. Aquela mulher enterrando o seu filho, fugindo da ordem natural da vida, porque a ordem natural seria os filhos enterrarem os seus pais. E aquela mulher vai enterrar o seu filho, o seu único filho. E eu penso neste momento que aqui nós já temos uma grande lição, ou uma grande tragédia, porque agora aquela mulher que perde o seu marido, que perde o seu único filho, numa sociedade onde as mulheres eram desvalorizadas, onde as mulheres não tinham vez, onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres dependiam
de todo homem, o marido ou o filho, para a sua sobrevivência, para a sua vida em sociedade. Agora aquela mulher não tem nada. Agora aquela mulher está vazia. Agora aquela mulher está desprovida, porque ela perde o marido, ela perde o seu filho. E quando nós olhamos para aquela sociedade, nós vemos que aquela mulher provavelmente só teria agora duas opções. Ou ela viveria de mendigância, ou ela cairia na prostituição. Esse seria talvez o caminho que seria entregue àquela mulher, que seria direcionado àquela mulher, ou a mendigância ou a prostituição. Mas vamos seguir em frente, porque o texto vai dizer que ela está saindo, verso de número 13, há uma grande multidão que sai para o cortejo e para o enterro daquele menino. Ele sai porque, obviamente, não se tinha naquela cultura um cemitério no interior da cidade. Os cemitérios, eles eram instalados fora da cidade. Por isso eles estão saindo. Por isso eles estão a caminho do ponto ou do lugar onde o menino seria ali colocado, onde seria enterrado. Mas a Bíblia nos conta também que nesse mesmo tempo está a caminho daquele lugar, daquela cidade, uma outra caravana, uma caravana que tinha Jesus como um destaque principal. Imagine você que nós temos agora aqui duas multidões, uma multidão da alegria e uma multidão de tristeza, de dor, uma multidão, de sofrimento, de luto, uma multidão que está levando aquele menino. Isso é um contraste muito grande com o próprio lugar, porque Naim significa um lugar agradável, Naim significa um lugar tranquilo, Naim tem como significado um lugar aprazível, Naim era um lugar gostoso para se morar. Esse é o significado de Naim. Mas agora não. Agora a dor tomou conta. Agora a tristeza tomou conta. Agora aquele velório tomou conta. Agora não se tinha muito o que comemorar, porque se estava saindo com o único filho de uma viúva para ser sepultado. E é nesse momento, meus amados irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, porque nesse momento Jesus está chegando. Jesus está passando. E quando Jesus chega, quando Jesus passa, com certeza algo vai acontecer. Quando Jesus está passando, quando Jesus está chegando, algo extraordinário está para acontecer. Entenda você que a presença de Jesus, aquele que tem vida em si mesmo, para dar, para oferecer, ele vai chegando naquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, o texto vai dizer que Jesus, então, ele toca naquele caixão. O texto diz que Jesus toca. Preste atenção que o toque de Jesus é suficiente para que todos parassem. Talvez eles pensassem assim, mas por que ele está tocando? E havia, provavelmente, já nos cerimoniais judaicos, havia uma perspectiva de que quem tocasse num caixão ou mesmo num corpo deveria ficar fora da comunidade por um tempo, não poderia estar em sociedade por um certo tempo. Mas Jesus chega e Jesus toca naquele caixão, Jesus toca naquela situação e eles param. Eles param porque porque o Senhor tocou naquele caixão e ele olha para aquela situação, ele olha
para ver o que estava acontecendo. O texto diz que Jesus olha para aquela mulher chorando. E é interessante essa parte, porque Jesus vai dizer para aquela mulher: não chore, não chore. Meus amados irmãos, meus amigos, eu já estive em muitos sepultamentos. Talvez essa fosse a palavra mais irrisória de se falar naquele momento. Talvez essa palavra seria a palavra menos compreendida para um sepultamento, porque Jesus chega a duas multidões e Jesus sabe quem está chorando e por que ela está chorando. E Jesus vira-se para ela e diz: não chore. Jesus diz não chore, mas porque ele não era uma palavra, não era um refrão, um chavão, não. Jesus fala não chore porque ele sabia que poderia mudar toda aquela situação. Eu fico pensando, quando vou em alguns velórios, quando vou em alguns sepultamentos, eu vejo pessoas falando para o parente ou para amigos: pare de chorar, não chore. Eu fico assim, sinceramente, eu fico meio contrariado com esse tipo de palavra. Porque é normal, nós somos seres humanos, é normal um ser humano chorar a dor da perda de um parente, da perda de um amigo. E eu costumo dizer: chore, chore sim, porque o próprio Jesus chorou. João 11:35 vai nos dizer que Jesus, quando soube da morte de Lázaro, Jesus chorou pela morte do seu amigo. Jesus sabia que iria ressuscitar a Lázaro, mas Jesus chorou. Se Jesus chorou, quem sou eu para não chorar? Quem é você para não chorar? Quem somos nós para não chorarmos? Aquela conotação, aquela palavra de Jesus, a mãe daquele menino, a mãe daquele rapaz, ela tem um sentido totalmente diferente. Não chore, porque eu estou aqui. Não chore, porque eu sou a palavra e a vida. Não chore, porque eu sou a solução. Não chore, porque eu posso resolver tudo. E Jesus diz para aquela mulher: não chore, não chore. Chegando-se, Jesus tocou no caixão. Eles pararam. E então Jesus dá aquela ordem: jovem, levante-se. Eu ordeno, levante-se. E o que estava morto levantou-se. E Jesus então o restituiu à sua mãe. Jesus restituiu a sua mãe. Sabe, meu amigo, o que Deus coloca no meu coração nesta tarde é que Ele pode visitar a sua dor, a sua tristeza, a sua luta, e Jesus pode dizer para você nessa tarde: não chore, porque eu vou resolver esta situação. Não chore, porque eu estou aqui. Não chore, porque eu vou cuidar de você. Sabe, muitas das vezes nós estamos com o nosso coração angustiado, aflito, temeroso. Nós estamos com os nossos corações decepcionados, com os nossos corações tristes. E Jesus então chega para mim, chega para você, e Jesus diz: não chore, não se preocupe, eu estou aqui. Sabe, quando Jesus chega, quando Jesus toca, tudo pode mudar. Quando Jesus fala, tudo pode mudar. Quando Jesus se manifesta, tudo pode mudar. É assim que acontece quando Jesus chegou naquele tanque de Betesda, quando Jesus encontra aquele paralítico,
Jesus pergunta àquele paralítico: você quer ser curado? O paralítico diz para Jesus: Senhor, eu quero ser curado, mas toda vez que o tanque, as águas se mexem, vem alguém e entra na água primeiro do que eu, e eu estou aqui. E Jesus diz para ele: eu não perguntei isso, eu perguntei se você quer ser curado. E ele diz: eu quero ser curado. E Jesus diz para ele: então pega o teu leito, pega a tua cama, levante-se e anda. Eu me lembro daquele leproso que chegou até Jesus e ele disse para Jesus: Senhor, se o Senhor quiseres, o Senhor pode me curar. E Jesus virou-se para ele e disse: eu quero. Então ele foi curado. Qual é a luta? Qual é a crise? Qual é a dificuldade que você precisa nesta tarde entregar nas mãos do Senhor e permitir que o Senhor faça uma obra nessa vida? Não chores. Jesus está aqui. Não chore, Jesus está com você. Não chore, Jesus quer fazer algo sobrenatural na sua vida, na vida da sua família. Talvez você diga assim: pastor, é muito fácil falar assim, mas a minha família está toda desordenada, está toda desestruturada. Pastor, meu casamento está mal, meu relacionamento com os meus filhos também não está bem. Pastor, meu relacionamento na minha empresa não está bem. Meu relacionamento na igreja não está bem. Pastor, meu ministério não está bem. E Jesus vira-se para você nessa tarde e diz para você: tão somente não chore, porque eu estou aqui. Não chore, porque eu vou te ajudar. Eu quero dizer para você que onde Jesus chega, onde Jesus toca, onde Jesus para, algo inédito vai acontecer. Jesus tocou naquele caixão. Olha só o que diz a palavra. A palavra vai nos dizer exatamente isso. Ele tocou naquele caixão e o jovem que estava morto, ele ordenou: jovem, levante-se. Naquele momento não havia registro de ressurreição. O registro de ressurreição mais próximo que nós tínhamos ali estava lá atrás com Elias e Eliseu. Aquele foi o primeiro episódio de ressurreição realizado por Jesus. É provável que todos tenham ficado assim, pensando: quem é esse homem? O que está acontecendo? Talvez todos tenham ficado admirados com aquela mulher que saiu da cidade com o seu único filho num caixão e agora volta com o seu filho do lado dela, conversando, alegre, feliz. E ela mais feliz ainda, dizendo um para o outro: Jesus nos visitou. Talvez as pessoas pensassem ou pensaram assim: o que aconteceu? Mas onde Jesus chega, ele muda tudo. Por isso eu quero insistir com você nessa tarde. Se você precisa, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de perda, por um momento de crise, se você está passando por um momento de luta na família, se o teu casamento não está bem, é hora de você parar de chorar e permitir que Jesus opere esse milagre. Mas o que a Bíblia nos diz ainda, no verso de número 15, aquele que estava morto passou a falar e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Olha, meu amigo,
Quando Deus nos visita, é assim que acontece ao nosso redor. As pessoas olham para mim, as pessoas olham para você e perguntam o que está acontecendo. Não era ele que estava triste, não era ele que estava com problema, não era ele que estava sofrendo, mas quando Deus visita, Deus transforma e as pessoas então glorificam a Deus pelo milagre que Deus fez, que Deus faz na minha e na sua vida. Todos glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. No verso 17, ele diz ainda: esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Aquela notícia se espalhou por todas as regiões. Jesus interveio no sofrimento de uma viúva, na morte do filho daquela viúva. Jesus, ele trouxe vida novamente. E hoje, ele quer trazer vida a você, vida ao seu casamento, vida à sua família, vida onde a morte chegou, porque ele tem poder sobre a morte. A morte não é o fim. Quando Jesus chega, quando Jesus está presente, ele pode então tirar a morte e decretar a chegada da vida. Aquela mulher não tem um nome aqui. Aquele menino não tem um nome aqui. Mas uma coisa eu sei. Jesus olhou para ela. Jesus se compadeceu dela. Jesus amou aquela viúva. Jesus amou com tanta intensidade, essa compaixão nas entranhas do seu coração, da sua alma, percebendo que ela não teria nenhuma outra solução, que ela não teria vida social se aquele menino não estivesse ao seu lado. E Jesus então restituiu àquela viúva o que era mais importante para ela. Eu quero dizer para você nessa tarde, Jesus vai restituir a você aquilo que você precisa. Jesus vai restituir, porque Ele é o Deus da restituição. Não chore, não chore, não chore. Receba a restituição que vem de Cristo Jesus, em nome de Jesus.